Pergunta da semana. Para esta edição do 23º sorteio de livros, o projeto Estudando Direito vai distribuir 4 livros, sendo 2 para os colegas participantes do concurso no canal do Facebook, no grupo Eventos do Universo Jurídico, e 2 no canal do YouTube. Neste vídeo, nós vamos contemplar os colegas participantes do canal do YouTube. Lembrando que o colega, o doutor, a doutora, será contemplado uma única vez por edição do sorteio, para que dê oportunidade aos demais colegas do grupo a participarem e concorrer também, ter acesso aos livros que nós distribuímos nas edições dos nossos sorteios. Neste vídeo, nós vamos contemplar os colegas inscritos no canal do YouTube, com as seguintes obras. O livro Um exemplar do livro Curso de Direito Arbitral, de Antônio Sodré. Esta obra, Curso de Direito Arbitral, tem um enfoque diferenciado na medida em que é voltada para os aspectos práticos da arbitragem, por meio de relatos dos procedimentos arbitrais vividos pelo autor, comentários da lei, artigo por artigo, história da arbitragem, regulamentos de algumas câmaras arbitrais, além de transcrições de arbitragens realizadas, parte relevante do trabalho, pois permite ao leitor vivenciar casos concretos de arbitragens por inteiro, em todas as suas fases. Esse trabalho tem como público-alvo advogados, estudantes de direito, que atuam ou não na área, empresários ou qualquer pessoa interessada no assunto, razão pela qual foi escrita numa linguagem simples e acessível a todos. E o segundo livro será um livro de autoria do nosso amigo e parceiro do projeto, Dr. Clóvis Alves de Souza, advogado e escritor, autor dos livros Excelências Bandidas do Império da Corrupção no Brasil e desta obra que nós vamos dar ao segundo contemplado no sorteio de hoje, que chama-se Brasil Despedaçado, assim como a Fênix é possível renascer. Sobre este livro, o Dr. Clóvis Alves de Souza faz uma radiografia do Brasil, trata algumas questões como a carga tributária, a onerosa carga tributária imposta ao povo, a tabela do imposto de renda, fala sobre questões de infraestrutura, sobre o inchaço da máquina pública, excesso de partidos políticos, excesso de municípios e, em especial, no seu capítulo 8º, ele trata de uma questão que me diz respeito muito, porque ele fala sobre as medidas provisórias editadas nos governos do PT, segundo as declarações do ex-ministro Antônio Palocci. Para facilitar a interpretação e compreensão do texto, ele aproveitou, neste capítulo, um trabalho que eu realizei no curso de Direito Constitucional, onde eu trato sobre medidas provisórias. Nesse trabalho que eu fiz na época, não me lembro qual semestre, eu questionava a real necessidade, relevância e urgência de tantas medidas provisórias, como eu demonstro num quadro lá na página 69, onde eu demonstro a quantidade de medidas provisórias editadas desde José Sarney, presidente por presidente. E questiono se havia mesmo relevância e urgência para editarem tantas medidas provisórias. E com a delação do Antônio Palocci, a gente viu que, especialmente nos governos Lula e Dilma, essas medidas provisórias, na verdade, eram encomendadas, muitas delas para satisfazer interesses nada republicanos. Ao final da obra, como de costume em seus livros, quando ele faz uma crítica, o Dr. Clóvis apresenta sugestões. E lá nas conclusões, assim como o subtítulo enseja, assim como a Fênix é possível renascer, mostra que o país tem saída para muitas das suas mazelas, muitas das suas chagas. Bem,
Alguns colegas têm reclamado, Wander, você só faz perguntas sobre ética, sobre direito civil, não faz perguntas sobre direito penal? Ok, atendendo a pedidos, falando em direito penal e, por oportuno, na pandemia do coronavírus, queria lembrar os colegas que vivemos um estado de guerra. Guerra contra um inimigo invisível, o coronavírus. Excepcionalmente, impactou o direito em várias das suas esferas. Tem provocado edições de medidas provisórias, desta feita com relevância e urgência, de regular algumas ações e pode ensejar situações afetas ao direito penal. Com relação aos aspectos penais da pandemia do novel coronavírus, o brilhante professor Hans Robert Dalbello Braga publicou recentemente no canal Ciências Penais com Hans Robert o vídeo Covid-19, que trata das principais infrações penais possíveis nos casos de pandemia, numa análise jurídica sem paixões, à luz da ciência do direito penal. Entenda dolo direto, norma penal em branco, elemento normativo do tipo, elemento subjetivo especial e muito mais, assistindo o vídeo do professor Hans Robert. Sem mais delongas, do 125º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. A pergunta da semana é: o artigo 131 do Código Penal define como crime praticar como fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Examinando este artigo, assinale a alternativa correta. Alternativa A é crime próprio, material, de forma livre e comissivo. Alternativa B, não pode ter como sujeito passivo quem já está enfermo pela mesma ou por outra moléstia. Alternativa C, a transmissão da moléstia grave sempre é por meio de ato sexual. E alternativa D, exige dolo específico ou elemento subjetivo do injusto. Aguardo as respostas abaixo deste vídeo. Com relação ao coronavírus, lembrar de lavar sempre as mãos e ou usar o álcool gel, evitar aglomerações, tapar o nariz e a boca ao tossir e espirrar, preferencialmente com um lenço descartável, que possa ser descartado, não compartilhar objetos de uso pessoal, nada de pânico, nada de histeria. Esta pandemia vai passar. E uma dica importante: fique em casa.